Hoje nós estamos aqui em Santos, São Paulo, litoral de São Paulo, com uma personalidade que já esteve 6 vezes na Antártida, que é o comandante Valdir da Costa Freitas, né? Eu já conhecia ele da década de 80, ali, 85, que a gente se encontrou no Porto de Santos, e hoje ele vai estar contando algumas histórias aí, vivências, né, que ele experienciou lá na Antártida e também aqui no Porto de Santos. Alguns fatos, inclusive, estão relacionados ao fenômeno dos OVNIs, objetos voadores não identificados. Comandante Valdir, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, estão resistindo ao tempo, né? Muitos tripulantes daquela época já se foram, infelizmente. E a pandemia também, acho que contribuiu para isso também, acredito. O subcomandante Guedes, ele está onde agora? O Guedes mudou daqui com a família toda, está morando em Portugal. Portugal. E o senhor permaneceu aqui em Santos? Eu permaneci aqui porque se tivesse que mudar de Santos, mudaria para Belém do Pará, onde é que eu nasci, mas já saí de lá desde 1960, então já não tem mais muita ligação, apesar de eu, de vez em quando, visitar, né? Tem parentes ainda lá? Poucos, tem. Alguns amigos, parentes, poucos. Mas conta pra gente, assim, como que foi aquela época dourada, né? A década de 80, ali o princípio, quando o senhor fez a primeira expedição dentro do professor W. Besnar, né? Aquele navio oceanográfico. Isso foi o acaso, né? Foi quando o Brasil, embora tivesse sido membro signatário do Tratado da Antártica, né? Ele decidiu se tornar membro consultivo do tratado. O que precisava para ser membro consultivo? Fazer uma expedição, né, com dados, etc., e ser aprovado pelos outros membros desse grupo, né, que era um grupo antártico. O pessoal fala Antártida e Antártica. Isso. Só para esclarecer, o Brasil oficialmente adotou Antártica. Por quê? O contrário de Ártico. O contrário de Ártico é Antártico, mas não é errado, é correto, os dois termos, né? Mas aí resolveram que o Brasil iria participar, ia fazer uma expedição para tentar se tornar membro consultivo do Tratado da Antártica, né? Associou algumas coisas, inclusive buscar um navio que tivesse condições de ir à Antártica. Detalhe, tinha que ser um navio civil, navio científico ou adaptado científico civil. Navio militar vai também à Antártica, só que o órgão que reconhece os trabalhos da Antártica, ele dá preferência ao trabalho realizado em navio civil. Não aceita navio militar, mas é um navio civil. Buscou-se aqui no Brasil, acharam o professor Besnar, e no momento deu muita dúvida se ele poderia ir ou não à Antártica. Se ele aguentaria também, né, uma viagem desse tipo, né? Sim. Em princípio, eu mesmo, que era membro da tripulação, achava que não, né? Pelo porte dele, um navio pequeno, inadequado para ir à Antártica, com algumas características, tipo assim, navio que vai à Antártica deveria ter duplo fundo, Besnar não tinha. O hélice deveria ter 4 pás, um detalhe que ninguém vê externamente, né? Que se quebrar uma pá do hélice, tira outra e o navio anda. Besnar tem 3 pás, então se quebrasse uma pá, você não navegaria mais. Aí foi feito inspeção, veio um engenheiro até hoje vai estar lá na sua polícia, engenheiro Alonso, né? Também é nosso. Ele fez inspeção e achou que o navio tinha condições de ir à Antártica, né? E você também, tecnicamente tinha, mas você não tinha muito argumento de dizer que não. Né? Que experiência nós tínhamos de Antártica? Nós fomos os primeiros brasileiros, os primeiros homens tropicais a ir à Antártica. Foi o primeiro grupo. Então nós não tínhamos argumento de por que não ir. Então, vamos. Agora tem que ter muita coragem para fazer essa expedição, porque vocês estavam desbravando, né, um local totalmente inóspito ali, né? Eu sempre digo, quando você fala em coragem, a bordo, quem foi, eram 2 grupos, os medrosos e mentirosos. Era mentiroso. Nós fomos
Teve tripulante que desistiu, né? Porque teve uma palestra antes, uma palestra para nós, de São Paulo, e com pessoas já experientes. Por exemplo, a Argentina está há mais de 20 anos na Antártica, né? E nós aqui pertinho, membro ainda desse tratado, mas ninguém conhecia a Antártica. Nessa palestra, quando se fala em ventos de 200 quilômetros ou mais, onda de 10 metros até 30 metros, algumas pessoas que souberam disso desistiram. Tipo, pessoal, não chefe foram. de máquina desistiu, outros desistiram. Chefe de máquina, até colega meu, falou, nós vamos morrer numa situação de vamos experimentar. E você sabendo das características da Antártica, tipo, temperatura do verão dá -1, -2 graus, né? O que te dá um tempo de vida, se você cai na água, é de 3 minutos, né? Você entra em hipotermia em 3 minutos no máximo. Tudo isso era temeroso, né? Então, até crítica. Teve um jornalista lá do Zero Hora, lá de Porto Alegre, que falou, comandante, o senhor não acha que é errado o Brasil mandar um homem de norte comandar uma expedição? Para o sul, né? Não acha? A gente vai, vamos lá ver. Depois até ele chegou a viajar comigo e se arrependeu do que falou. E assim, aí tinha no barco civis, tinha cientistas também. Tinha algum militar que acompanhava ou não? Não. Só civis? A tripulação era composta de... Eram 23 tripulantes e 17 cientistas. Desse cientista tinha meteorologista, que é importantíssimo, o professor Vilela, e tinha um médico, Mário Maleni. Que era o Rubem Junqueira Vilela. Isso, meteorologista, cara top de linha, né? O Mário Eugênio Maleni, que era um médico da expedição, que também para o médico que vai à Antártica também é meio complicado, porque você é médico, sua especialidade, o que você vai tratar, o que vai acontecer com alguém? Apesar de quem vai à Antártica faz um check-up muito grande, né? Geral, pressão, dente. Eu tive tripulante que teve que voltar por problema de dente. Ele consertou o dente, não deu jeito, lá na baixa temperatura, não deu jeito. E no frio é pior, né? Pior, dor de dente é pior. Agrava a situação. Então, o tripulante eu mandei de volta, não teve que voltar da Antártica. Eu tive isso. Na Antártica é como um caso de loucura, né? Eu tive um caso sério de loucura lá, que o rapaz ficou louco, queria matar o Guedes. Ah, é? Com aquela machadinha de incêndio. De incêndio? Vamos voltar. Não, a situação foi séria, porque ele primeiro, o Guedes estava na porta da minha cabine, porque o imediato é o chefe da disciplina a bordo, né? E geralmente ninguém gosta de chefe de disciplina, não. Né? Eu fui imediato, sei como é que é. E por algum motivo, eu peguei e pus o Guedes para dentro da minha cabine e ele ficou ameaçando o Guedes. Eu liguei para o médico disse, você dá uma injeção no rapaz aí para ver se ele acalma. E eu disse, olha, a injeção está aqui, mas primeiro que o navio está ninguém, todo mundo se trancou nas cabines. E quem segura o cara? E ele começou a ameaçar. O Guedes, você tem um jeito, esse cara vai me matar, vou ter que matar ele. Não, calma, vamos pensar ainda nisso. Vamos ver uma alternativa aí, Vamos tentar solucionar isso. E ele ameaçou aí com aquela machadinha de incêndio, pá, quebrou o vidro da minha cabine. Eu mantinha a minha cabine com uma temperatura próxima de Belém, né? Porque você está acostumado naquele calor de 30 graus para mais, né? Aí baixou para -15, né? Daí eu fiquei com bronca, digo, vamos lá. Fui lá e falei. O cara era grandão, tinha quase 2 metros, com esse meu tamanho. Falei, e disse, vou dar um conselho para o senhor. É melhor o senhor sair da minha frente, senão eu vou lhe dividir em 2 com essa machadinha. Acho que você vai ter que matar o cara, não tem jeito. Mas não, aí chamei o comandante do Barão de Tefé, que era o outro navio, que nós acompanhamos, navio militar, né? Conversei com ele e pedi que ele me ajudasse. Ele foi lá, levou o cara a passear, voltou e depois levou o rapaz lá para o Barão de Tefé. Mas que ele não ficou bom até hoje, não está bom mais. Não melhorou. Tem gente que acaba surtando numa situação difícil dessa. Mas lá é a situação difícil. Primeiro que você dorme mal. Previsão de tempo, no máximo para 4 dias. Em média, em cada 4 dias não poderá ser bom. Então,
as previsões diárias é no máximo 3 horas. Não tem mais que isso. E sempre é mau tempo. Então você dorme mal, o horizonte é nada, é gelo, é coisa, frio. E balança muito? Muito. Muito. O navio chegou a dar balanço de 42 graus. Muita gente mareava, Muita gente mareava. né? Ficava enjoado. Muita gente. Não tem, parava trabalho, às vezes por isso. Coitado do médico que não parava de trabalhar. Ele era muito trabalho. É que na época de sair, andou buscando médico, muita gente queria, mas você tinha que procurar alguém de bom relacionamento, né? Que não brigasse com ninguém, não fosse se desprendesse talvez do trabalho dele para isso. E esse médico, inclusive, ele era cuidava de neném, né? De fazer parto, coisa que não tinha nada a ver. E não tinha nenhuma mulher na expedição. Só homens. Só homem. E ele foi indicado. Mas era isso, ele é um cara de muita experiência. Ele faleceu agora há 1 ano e pouco. Ele de muita experiência, de bom relacionamento. E aí ele fez essa primeira expedição. Mas tu não sabe do que você pode adoecer lá. Né? Não tem. Mas conta pra gente agora essas histórias, né? Vocês fizeram expedições para lá de 82 até 88. Até 88. Nesse tempo todo, o que vocês observaram de estranho no céu, lá É muito comum no mar você olhar para o céu, né? Que em terra você não olha, né? Você está dirigindo, está andando, tu não olha. Mas no mar você... Aqui já teve um fato que foi aqui em Santos que nós observamos aqui por trás do morro algo que ninguém sabia descrever. Né? E esse fato eu lembro muito bem, foi no dia 23 de agosto de 1985. Caramba, fazendo aniversário, as datas eu não lembro. Daqui a pouco já vai fazer aniversário de novo. Né? Então foi nessa data, e eu lembro que eu entrevistei o senhor também, o Subi Guedes, né? Na época que estava ali o W. Besnar, o navio, ancorado no porto. Estava né? aqui no Armazém 6. Isso. Não, mais para cá um pouquinho, era 3 ou 6. Por aí. E o que o senhor viu, né, naquela época aqui no porto? Vamos falar isso primeiro, depois a gente fala. Era uma luz assim por trás do morro, de dia, era 11 horas da manhã, né, era uma luz, bastante tempo. Levou, parou, depois movimentou lateralmente, aí sumiu. E as características, assim, formato? Tipo uma lua, assim, bem baixa, né, e com uma luz intensa, meio amarela, uma luz meio amarelada. Né, isso foi o que aconteceu. E pelo binóculo, que vocês observaram pelo binóculo manchas, também? Tinha algumas coisas dentro, manchas, alguma coisa assim que não dava... O que para nós é muito estranho, né? Porque você não tem nenhuma experiência disso. Né? Nós víamos coisas estranhas. No mar, você sempre está vendo alguma coisa estranha. Né? Outro fato aconteceu aqui no Brasil. Nós vínhamos lá do norte, passando por Abrolhos. Né? Na Bahia ali? Na Bahia. Aí o Guedes, que era imediato, falou, tá tomando café lá? Eu fui tomar um café, você não sabe o que eu vi agora. Porque eu vi isso, assim, coisa de capaz, você já está muito tempo longe. Brinquei com ele, você está muito tempo longe de casa. Aí já está vendo coisa, né? Você já está vendo coisa, já. Não, você vai ver. Bom, passou, ele tinha visto. Quando nós subimos, ele foi assim para a área externa, lá da ponte de comando, e disse, olha, veio daqui. Quando ele falou veio daqui, apareceu de novo. O objeto. Bola, era uma bola. Ele saiu correndo, com medo. Eu acho que podia medo de ser abduzido, né? Aí veio, a bola veio. E você ficou olhando? Eu fiquei olhando, eu fiquei lá, porque cada um tem uma reação, né? Eu digo, eu não sei se eu corro ou fico, mas eu quero ver. Aí foi, uma altura razoável, não estava muito alto, parou mais ou menos em frente ao navio, né? Ficou parado. Muitas luzes, bem fortes, né? Que cores que eram essas luzes? Colorida. Colorido, azul, multicolorido? Muito azul e muita luz assim, cor-de-rosa, mais ou menos. Cor-de-rosa? Cor-de-rosa para vermelha, assim, né? E parou em frente, assim, o navio ficou parado algum tempo que eu digo que é, uns 3 minutos mais ou menos, né? Ficou parado, aí saiu. Pô, deu bastante tempo para ver, porque 3 minutos dá para observar. E ele ficou paradinho ali na frente do navio. De repente, aí como você não sabe o que faz, pega binóculo, não pega, olha, cada um pega uma coisa, mas não dá realmente para definir, era de noite isso. Né? De noite. Aí saiu, se espalhou em 8, ficaram 8, e foram embora.
e sumiu, porque geralmente as coisas... Ele dividiu? Dividiu em 8 luzes. Em 8 luzes. Luz grande, né? A gente via que não era uma luz, era um negócio um grande. Objeto. Era. E que normalmente no mar você vê a coisa se perder no horizonte. Né? Isso não, isso subiu. Ah, foi subindo. Subiu. Que para nós é estranho. Geralmente tu vê as coisas no mar muito assim. Isso é muito comum. De vez em quando você vê alguma coisa no mar que poderá ser meteoros. E você identifica muito bem de helicóptero ou de avião, porque geralmente quando você relata isso, eu não gosto nem de relatar muito, esse cara está inventando isso aqui. O pessoal não viu. Né? E nós temos, eu tenho condições de diferenciar se é um helicóptero ou um avião. Sim. Isso é muito, para nós é fácil, né? Que era comum você ver coisa, geralmente satélites e objetos mesmo, voadores que passavam, você não conseguia identificar, né? Era coisa que eu achava... E aí quando chegou na Antártida, a incidência foi esse de Abrolhos foi antes das viagens? Antes das viagens para a Antártida. Esse que aconteceu no Porto foi em 85, né, quando estava ancorado aí, foi em 1985. Eu lembro que saiu uma manchete no jornal, acho que era Cidade de Santos. Cidade de Santos. Cidade de Santos. Eles chegaram a entrevistar o senhor também, outros tripulantes, que comentaram assim que não era balão meteorológico, não era. Porque a base aérea de Santos também foi consultada na época e disse que era balão. Aí foi quando eu contestei, eu nem gostaria de... Falei, isso não é balão meteorológico, porque eu conheço balão meteorológico. Nós soltávamos balão meteorológico no navio, de vez em quando nós soltávamos. E balão meteorológico é diferente, porque ele não fica parado. Você vai no sabor do vento, né? Vai, e você segura, quando você dispara, que ele está cheio já de... solta, ele vai embora. E geralmente com alguma coisa pendurada nele, que é o transmissor dele, receptor e transmissor. Sim. Brilhando, geralmente brilhando, né? Tem uma caixinha, né? E aquele... Isso. E isso vocês não viram pelo binóculo? Não, ele estava parado assim, por trás do morro. Mas não vi ele parado, não estava... O balão não fica parado, ele anda, né? Ele fica andando. No navio, enquanto segurava, tudo bem, ajustava a raia, ajustava tudo aí, soltava. Eu em 96, em novembro de 96, eu fui convidado para fazer uma palestra dentro da base aérea de Santos, sobre OVNIs também. Naquela época foi o comandante Gama, Marco Aurélio Ferreira da Gama, que me convidou, tal, aí a gente foi para lá e depois alguns militares contaram alguns casos. E aí esse caso, do dia 23 de agosto de 85, veio à baila. E aí eu falei, mas e esse negócio o que era? Ele falou, não era balão não, tal. Na época, quando saiu no jornal, o pessoal falou. Né, todo mundo saiu ali no pátio da base aérea de Santos para olhar, porque começou a tocar o telefone e o pessoal querendo saber o que era aquilo que estava sobrevoando. Então, hoje eu posso falar para o senhor com certeza absoluta que aquilo não era balão mesmo. Eu não discuti porque ele falou que era balão meteorológico. Eu tinha certeza absoluta porque eu conheço o balão meteorológico. Talvez eu nem conheça mais, pode ter, mas eu conhecia porque era comum de soltar balão meteorológico. Professor Vilela soltava muito balão meteorológico. Ele falou que não era, tu não vai ficar... Até porque não vai ficar questionando, não, militar, eu não dava com ele, Mas depois eles me contaram lá a verdade, né? Me contaram outros casos também. Teve até um objeto que chegou a pousar na cabeceira da pista dentro da base aérea de Santos. Caramba. Aí um sargento lá me levou, tal, mostrou o local, chamaram o bombeiro porque pensava que estava pegando fogo, que era uma aeronave pegando fogo. Mas aí o negócio pegou, saiu aquela luz e foi embora. Mas e na Antártida, o que vocês viram? Na Antártida? Na Antártica. Isso, na Antártica. Não, mas não é correto também falar aí. É Antártida ou Antártica? Lá na Antártida é o seguinte, lá é bom, inclusive o pessoal fala que tem um buraco que você chega do outro mundo aqui na Terra, né? Isso é lenda, né? Não sei se é lenda. Tem um livro sobre isso. Tem. Eu não acredito, eu porque já teria sido descoberto, já tinha ido lá, não sei. Bom, porque também a camada de gelo na Antártica chega a 5.000 metros, né? Para você chegar lá no coisa. Então teria que ter um buraco no gelo até chegar a 5.000 metros. Bom, lá é muito comum, isso o professor Vilela sabe disso, é muito comum objetos voadores não identificados lá, de vez em quando passa por lá. A incidência é muito grande lá, é muito grande. E como você vê coisas tipo,
Esse que eu te falei, a Ilha Decepção. A Ilha Decepção nós íamos nos aproximar, nós entramos, que essa ilha... Você até tinha umas fotos aí, né? Era aquela foto que eu te mostrei. Essas daqui, né? É, que tem uma fumaceira aí. Essa daqui, isso, né? Isso, essa aí. Que é o vulcão Decepção. É, exatamente. Esse é o vulcão. Esse vulcão, a última erupção dele foi em 1968. Né? E quer dizer, é chamada Ilha Decepção porque ele externamente é uma ilha, né? Numa erupção, não sei de quando, rompeu uma parte e alagou a cratera dele. Uhum. Então hoje tem uma largura mais ou menos de 70 metros, possibilita a tua entrada. Eu entrei algumas vezes, eu entrei lá. Muito medo, por quê? Tu não sabe quando é que vai ser a nova erupção. Ele é um vulcão semiativo. Você entra lá, você vê saindo fumaça e cheiro de enxofre sempre lá. A água no centro, mais ou menos, é 0,1. Chega na margem é 90. Uhum. Tanto que aconteceu conosco, nós usávamos lá o quê? Bote inflável, que era mais prático, né? De maniobrabilidade. Aí ele saiu do 0, tudo bem. Quando chegou em 90, explodiu a proa do botinho. Né? Explodiu e aí? É que esses botes infláveis são gomos, né? Aqui, ali. Então só explodiu da proa. Explodiu um o da proa, só. Só o da proa. Encheu d'água, o pessoal ficou lá e vamos embora daqui, voltar para o navio, conseguimos, né? Então, tem essa característica, essa ilha. E lá é muito comum a incidência de objetos. Já vimos várias vezes objeto passando. O que era mais estranho que eu olhava, ele parando. Esses objetos, eles faziam um movimento retilíneo ou às vezes faziam movimento... Não, normalmente era retilíneo, passava. A maioria das vezes foi assim. Mas teve algum Uma que vez fez eu vi parar. Parou? Parou. Parado, depois andou novamente. Isso eu vi uma Mas vez. chegou a ver alguma vez ele mudando de rota? Não, mudava de cor. De cor? De cor mudava. As luzes lá, não sei que tipo de luz, mudavam de cor. Geralmente era azulado e passava por uma cor mais parecida a vermelha, mais ou menos isso assim. E essa cor, quando ela ficava avermelhada, é quando ele estava parando? Ou não? Quando ele parava, ele mudava de cor. Parava, mudava. Aí ficava mais essa cor quente. Ele normalmente é cintilante, né? Aqui que está sempre cintilante. Tá. E aí ele ficava mudando de cor. Mas a gente via, por exemplo, você vê a Lua, ela tem luz, mas é do Sol. Ele não, era luz própria. Você vê que era a luz deles. Ele não sofria. Não estava sofrendo influência de nada, né? Isso era muito comum, você ver essa mudança de cor e sabia que era dele, né? Eu tive na USP e aí eu pedi para ver o diário de bordo do professor da Besnar. Fiquei lá um tempão, folheando, né? Tem que botar luvinha, porque já é um material antigo e tal. E aí, em alguns dias lá, eu achei, de forma assim bem sutil, esses avistamentos. E tinha um que me chamou a atenção, que foi uma detecção pelo sonar da embarcação de um negócio meio triangular. Isso foi na entrada da Ilha Decepção. Nós íamos entrar lá, que essa Ilha Decepção, embora tenha a temperatura de 90 graus, mas é só em 20 centímetros. Embaixo a temperatura normal. E tem vida marinha. E o biólogo sempre queria entrar nessa ilha. Então, era quase que uma rotina nós entrarmos lá. Uma expedição só nós não entramos porque quebrou os 2 radares, daí não tivemos condição. Aí não tinha como. Quando nós olhamos no radar, nós vimos que tinha muita coisa. O Guedes, não vai dar para entrar nele, porque nós acreditávamos que era gelo, muito gelo, e é comum, né? Não vai dar para entrar. Mas digo, vamos nos aproximar. Eu sempre fiz isso, né? Claro, com cautela, né? Se aproximar, chegar lá. Não tinha nada. Não tinha nada? Não tinha nada. Sumiu do sonar. E era coisa grande. O formato, pelo que eu li lá, era triangular, né? Era triangular. O que poderia, de repente, fazer um formato assim, triangular? Embaixo do mar, né? Porque o sonar, ele pega dentro da água. Mas o radar tem que mostrar na superfície alguma coisa. Para mim, seria um objeto. Um objeto. Não era em forma triangular isso, mesmo. Não era gelo, não era nada. Era alguma coisa que fora do comum. Na verdade, seria um OSNI, né? Que é objeto submarino não identificado. Poderia ser. Porque nós não tínhamos muito costume de olhar radar. Só quando aparecia uma anormalidade, nós
Olhava Teve no alguma navio. outra ocasião fora essa? Não, algumas vezes navio, mas depois vimos que era iceberg, né? Porque o Tá. iceberg, ele tem uma proporção do quê? De 1 para 9, né? Então embaixo ele é grande, e às vezes E aparece só um pedacinho em cima. é né? 1 metro, 1 metro. Uma parte para cima e 7 Pra para baixo. baixo. Tanto que um iceberg de 1 metro é perigoso para o navio, porque ele vai ter, poderá ter 9 para baixo. Se você se aproximar, você vai bater no navio. Então você tem que andar com super cuidado lá na Antártica, né? Teve algum outro tripulante do navio que chegou a ver coisas e reportavam para vocês? Era comum. Era comum? Mas a incidência era grande na Antártica de objetos. Algumas vezes a gente sabia que era meteoro, né? Passava, Sim, era fácil. O professor Vilela até explicou para o pessoal, para que o pessoal não se assustasse, né? Mas algumas vezes também não. Como esse que eu vi que parou, meteoro não para. Não para, né? Não para. Então eu tive a certeza que era alguma coisa diferente. E é uma incidência muito grande. Eu andei no mar 50 anos, né? E lá na Antártica eu vi, a gente viu algumas coisas aqui pelo Brasil, começa de abrolhos, né? Mas lá na Antártica era uma incidência muito grande de objetos. Qual que te chamou mais atenção, assim? Mas esse de abrolhos. O de Abrolhos. Porque ele dividiu em 8? Primeiro ele ficou parado. Não é normal parar, né? Normalmente ele está em movimento. Parou algum tempo. E depois dava a impressão que ele estava observando, talvez nós, não sei, alguma coisa. Estava observando. De repente ele saiu e dividiu em 8. Para mim foi Por que dividiu em 8, né? Não tem motivo de dividir em 8. Dividir em 8. E o Vilela lá, o meteorologista, que ele chegou a ver também, né, esse fenômeno. Ele chegou a te contar? Ele contou muitas coisas. Ele pertence a um grupo de pessoas em São Paulo. De ufologia, né, também. De ufologia, né? Que pesquisa isso. O negócio que ele me contou, eu teria que conversar com ele, que ele tinha um amigo, não sei se conheceu o Moacir. O Moacir era um rapaz cego, totalmente cego. E esse, para mim, ele era um ET, né? A gente já... Não, eu vou te explicar, você vai chegar às suas conclusões. O Vilela fala, é um Moacir, auxiliar de meteorologista. Pô, um cara a bordo. Como é que esse cara vai ser auxiliar de meteorologista, né? Primeira surpresa nossa, os equipamentos de sintonia, era difícil, e ele sintonizava tudo com a maior facilidade, né? E a sintonia era com barulho? Som. Apesar de ele ser cego, o som muito captava. Esse rapaz, aí o Vilela falou que foi anunciado para ele que iria chegar um OVNI perto de Santa Bárbara, uma coisa assim, por ali ia ter um OVNI. O Moacir que recebeu essa notícia, não sei como ele recebeu essa notícia, né? Cego, né? Avisou o Vilela e eles foram ao encontro desse OVNI, uma cidade perto de Santa Bárbara, não sei se era Santa Bárbara. E aconteceu um fato estranho, que eles tiveram contato com o pessoal e tudo, e liderado pelo Moacir, esse rapaz cego, né? E no retorno eles tinham um Fiat, se eu não esqueci de dizer, que eles achavam que não tinham combustível. O pessoal, não, pode ir, que alguém informou para ele, desse grupo lá de outro lugar, que poderia ir, que isso me chama coisa que chama atenção, às vezes, mas nem importante, né? Que poderia ir, que tinha combustível para ir. E eles foram e o combustível deu para eles voltarem para São Paulo. Só assim. se a nave pegou eles e carregou, né? Essas coisas que me deixavam muito intrigado. Então o Vilela tinha sempre assim. Esse Moacir, ele é um cara, por exemplo, ele foi no navio até Rio Grande, deram permissão para ele ir até Rio Grande. Lá do Rio Grande, ele saiu, aí ele ia para a terra, mas ele de repente foi, eu vou para a terra, mano, tu vai só? Vou sozinho. Na cidade do Rio Grande, ele foi. Eu lembro, nunca esqueço, chegou, eu trouxe um torrone para o senhor, obrigado. Tu vai sozinho aí, como é que tu faz? Sei lá, saiu do navio pelo cais na cidade. Ele trabalhava na polícia, ele ia sempre de ônibus para a polícia lá, para o trabalho dele. Esse cara, para mim, e era ele estranho. Fazia tudo. O cara que se tinha alguma coisa de eletrônica quebrada, dava para ele consertar. Esse que é amigo do Vilela, não sei. Para mim, eu achava esse aí vai ver que é ET mesmo. O cara cego, rapaz, se você vê. E, assim, depois daquele avistamento que você teve em 85 aqui, no Porto de Santos, aqui na região,
Você chegou a ver alguma coisa o pessoal mais? Comenta mesmo na região de Peruíbe. Peruíbe? Que aparece muita falaram que Peruíbe aparece bastante. Peruíbe. Mas eu não vou para lá. Né? No mar é muito comum. Se você andar, como a gente andar, porque no mar você não tem o que fazer, olha para cima, né? Estrela, coisa. Quando vocês foram lá para a Antártica, contaram alguma história a respeito disso, que de repente poderia haver alguma coisa? Porque a gente sabe que a Argentina, por exemplo, teve alguns navios que foram para lá também e que eles chegaram a ver, só que eram navios mais militares, né? Porque tinha o pessoal da Marinha ali, tinha um militar chamado Daniel Perricet, que também chegou a fazer alguns relatórios. Escreveu um livro, se não me engano. Escreveu um livro contando essas histórias de avistamentos lá. A maioria, eu lembro uma vez na base americana, lá um rapaz falou para mim que viu, porque uma das bases americanas que nós visitávamos várias bases, né? Polonesa, americana, chilena, argentina, Uruguai. Bom, trocava chocolate lá. Porque a finalidade da visita era isso, porque o Brasil, em 1984, ele tornou-se membro consultivo do Tratado da Antártica. Com a saída nossa em 82, 83, e o trabalho que nós apresentamos, foi defendido lá no SCAR, que é o Comitê Científico de Pesquisa na Antártica, o Brasil se tornou a 16ª nação membro consultivo do Tratado da Antártica. Então, você tem acesso a mais coisas, né? E o que nós fazíamos? Quando chegávamos na Antártica, nós visitávamos as bases. Como você visitava as bases? Para saber o andamento dos trabalhos na base. Porque o trabalho na Antártica não é um trabalho do Brasil, é um trabalho integrado. Nós chegávamos aqui, nessa coordenada, hoje, né? Colhíamos material, analisava. 5 dias depois chegava um outro navio ali também para descobrir as diferenças, ver como é que estava. Então era um trabalho integrado nosso. Né? E essa visita às bases era quando o pessoal ia ver o experimento que estava sendo realizado nas bases. Depois eles faziam a visita ao navio também para acompanhar o que estava sendo, né? O trabalho que estava sendo. Assim, de coisas também curiosas assim que vocês observaram lá na Antártida em termos de flora, né, de fauna. Mas o que você tem um sentimento lá de aproximação por os pássaros, por exemplo. O pássaro não tem medo da gente, né? E não sabe. Eles vêm. Bem, tu põe uma migalha de pão na mão, o pássaro vem e come na tua mão, né? Não tem medo nenhum. O pinguim, você está conversando, ele passa. Que não conhece a nossa maldade, o pássaro antártico, o animal antártico. Tipo, tá andando lá no gelo, aí vem o pinguim e passa do lado. Passa, tá, não sei o que, vai, passa, vai e volta, não tem nenhuma coisa. E você às vezes fica, tipo, você tem o pássaro lá, não lembro o nome dele, que ele se alimenta do pinguinzinho, então você fica meio revoltado, né? Mas é o ciclo de vida, né? Tem aqueles leões marinhos também que se alimentam do... Elefante marinho. Elefante marinho também, né? Vocês chegaram a ver algum... Não, eu tenho na minha palestra, eu mostro. O elefante marinho pesa em média 300 quilos por aí assim, né? Ele é imenso. Aí eu falei pro Guedes, tira uma fotografia montado aí no... Aí ele se aproximou, virou para ele, deu um pulo para trás. Você é doido, né? Então o animal marinho, o animal antártico, ele é dócil, ele não sabe... Não está acostumado, né? Não conhece, não sabe que nós somos maus, né? Que não tem nada de maldade. Isso contagia a gente, né? E o relacionamento nas bases, né? Toda base que você vai, você é recebido como se você fosse daquela nação, entendeu? O cara vai te tratar, vai fazer o possível para te ajudar. Como na Antártica o risco de vida é muito grande, todo mundo se sente no mesmo barco. O navio quebrou o eixo lá uma vez, todo mundo quis ajudar, quis soldar, que não tinha condição, quis soldar, Mas todo mundo está predisposto a ajudar o outro. Eu defino assim, a Antártica é uma região que não tem
preconceito de cor, raça, religião, poder aquisitivo. O que é importante você estar na Antártica? Estar bem vestido, aquecido, para aquela temperatura. No nosso caso, 12 quilos de roupa, mais ou menos. Né? 12 quilos? 12 quilos. Sapato, a média era essa. 12 quilos. Um bocado de roupa por baixo de lã. E para tomar banho, como é que fazia lá? Na cabine a gente mantinha uma temperatura boa, né? Aí dava para tomar banho. Então. Fora você não suava nem nada. Você tinha que ter alguns cuidados. Você quase não sente sede, mas tem que beber água, né? Beber. Todo mundo sabe a nossa necessidade, né? E alguns cuidados você tinha que ter. Não molestar os animais da região, né? Por isso que a gente não tem medo da gente. Pô, ninguém pode chegar e dar um pontapé num pinguim, não tem. Isso era o cuidado que a gente tinha. Chega lá não escrever, o Valdir esteve aqui. Lógico. Entendeu? Essas são as recomendações que nós tínhamos para manter a Antártica como ela é, como Deus criou, né? Aí vamos supor, né? Aparece esse negócio e tal. Vocês tinham algum equipamento para tentar, de repente, filmar, fotografar esses objetos voadores não identificados? Tinha algum direcionamento para isso ou não? Na época, para começar, ainda não tinha celular, né? Não tinha. Se tivesse, ficava mais fácil, né? Tinha a filmadora, mas não com o avanço que tem hoje, né? Máquina fotográfica, né? Mais As fotos simples. estão aí, né? E esse rapaz que fotografa isso aí é o Davile, que era da Folha de São Paulo. Ele é um cara que levou bons equipamentos, né? E ele foi junto? Foi. Eles estão conosco. Então, mas desses objetos vocês não chegaram a fazer nenhum registro? Não. Essas coisas pegam a gente de surpresa, né? Você quer olhar e quer ir na tua cabine e pegar alguma coisa, fotografar e não sabe se vai dar tempo, né? Em algum momento, assim, depois que vocês voltaram todo, alguém se interessou por isso? Algum militar querendo saber o que vocês viram? Ou não? Não. Uma vez eu fiz uma palestra na ABIN. Na ABIN? Tá brigando. Na ABIN. E chegaram a perguntar alguma coisa? Pediram que eu falasse, né? Ninguém me trataram muito bem. E eu falei com um bocado de gente lá, mas normal, né? Aí você contou, né, essas histórias, o que via e tal. Contei, porque assim, na ABIN eles têm um departamento que estuda esse tipo de coisa, né? Eu fiz uma palestra para muita gente, né? E aí provavelmente algum ali que era desse departamento suscitou ali a curiosidade e perguntou. Tinha umas 30 pessoas, mais ou menos, o pessoal de lá. E aí foi em Brasília? Você foi ou foi São Paulo. aqui em São Paulo mesmo? O pessoal se deslocou para cá? Não, tem uma ABIN aqui em São Paulo. Tem uma ABIN aqui? Tem. Não sabia. Eu não sei direito o bairro, mas tem, ali pelo centro tem. É mesmo? Esse eu nunca ouvi falar. Pensava que tinha aquela em Brasília lá, né? Que é a sede deles. Era uma agência, não deve ter. Deve ser uma agência, então, uma filial, vamos dizer assim, era né? um coronel que era o chefe, diretor e tudo, né? Tem que me buscar aqui. Eu lá, falei. Faz tempo essa palestra? Faz tempo? Alguns anos aí. Se fosse agora... Essa palestra que o senhor dá de vez em quando, qual que é o tema? Brasil na Antártica. Brasil na... Aí você fala de tudo, né? De tudo. Condição de, risco de incêndio na Antártica é grande, né? Porque a umidade relativa do ar no inverno é quase zero. Não tem água. Então, quando um fogo começa, vai até o fim, né? Sim. São coisas desse tipo. Eu falo isso, sobre os cuidados que a gente tem que ter na Antártica. Porque se pegar fogo em alguma parte do barco ou do acampamento, né? Problema tu não adoece na Antártica, porque não tem bactéria, né? Então você não fica doente. Não tem bactéria? Não tem bactéria. Você não adoece. Por causa do frio também, né? Que bactéria que vai... A baixa temperatura acaba com tudo. Teve caso de pessoal chegar, que foi na segunda, que a equipe fazia meia expedição, né? A equipe científica. E aí teve caso de gente chegou lá doente, mas ficou bom imediatamente. Não tem... Quer dizer... Antártica é alguma coisa legal. O problema lá é só o frio, né? E assim, é um paradoxo, né? Pegar um cidadão de Belém, que é extremamente quente, jogar lá no frio, né? No meio do gelo, né? Mas... Não sei lá. Eu sei que... Eu, quando eu vou para Belém, que eu estou doente, volto bom. Eu vou resfriado, volto bonzinho para cá, né? Começo a tomar tacacá, sorvete lá da Cairu, aí fico bonzinho.
Tem uma farofa também da hora apimentada lá, que inclusive a gente está pensando em Castanhal, chamaram a gente para participar de um podcast lá. Pô, legal. E a última vez que a gente foi, a gente ganhou um monte de farinha. Isso é a melhor farinha que tem daquela de Bragança, é a melhor farinha que tem. Isso. Aí, tomara que tenha farinha de Não, novo, sempre né? tem, senão vai no ver o peso. Mas atrações boas de Belém. A Estação das Docas, onde tem uma cairu, tem várias cairu lá, né? Tem. Tem até no shopping agora. O shopping tem cairu. E em Mosqueiro também tem uma grande lá. Eu queria que tivesse aqui, mas não foi difícil para trazer a cairu para cá. Não sei. Eu vou trazer uns isoporzinhos de contrabando. O que tu vê no avião de gente com isopor de sorvete? Então, aí sabe, é de Belém. Esse camarada é de Belém. Quando o avião pousa aí, o cara que isopor. É que você, por exemplo, para trazer do aeroporto para cá, já começa. E o açaí, ele tem um inconveniente, que ele oxida rapidinho. Algumas horas depois está oxidado. Quando você vai lá para Belém, né? Que o pessoal de lá é acostumado com esse negócio de fenômeno também, porque na década de 70 houve bastante lá o que eles chamavam de chupa, luz vampira, chupa-chupa. E aí teve uma operação que a aeronáutica fez lá, que chamava Operação Prato. Prato porque lembrava o disco, né? Lembrava o disco, E aí teve muitos ataques, até na região de Belém mesmo, ali no bairro Jurunas e tal. Teve alguns ataques. Das pessoas que você ainda conhece lá, ouviu alguma história a respeito disso? Não? Ninguém comentou nada? Sabe quando eu saí de lá, eu praticamente não voltei mais. Eu vou uma vez por ano, por quê? A minha esposa é daqui, né? Os filhos nasceram aqui, neto nasceu aqui. Está tudo aqui, sua vida está aqui praticamente. Agora, quando eu fui de férias, eu levei a filha, o genro e o neto para conhecer Belém. Eu não tenho mais ligação com o pessoal de lá mais, né? Eu só tenho um colega meu que não morreu ainda. Espero que... Falta um. Um colega de turma. Que o tempo passa. Tem o Guedes que está lá em Portugal, né? Qualquer hora dá até para dar uma chegadinha lá. Já faz uma visita para Paris, que é perto também. Eu fiz uma viagem, ainda não estava lá. Eu passei e fui... Desci em Portugal, fui até Paris. De ônibus, de avião. Que Paris é belíssima também, né? É belíssima. Depois voltamos para Portugal e voltamos de navio. É uma incoerência andar de navio por aí. Para relembrar os velhos tempos, né? Navio não é... minha mulher... Eu fiquei... Foram 50 anos de navio. Então, por exemplo, o navio está andando. De repente eu digo, o navio vai fundear. Por quê? Porque deu marcha ré. Eu sinto ainda que o navio dá marcha ré. Eu sinto quando está manobrando. Então, 50 anos, né? Pois é. Aí ela... E acontece coisa engraçada. Com a minha mulher aconteceu isso, porque uma vez eu trouxe ela do Rio para cá, no Berlim. O Berlim é um navio pequeno, balança muito, é um navio. E ela, esse navio balança, vamos fazer uma viagem. O navio desembarcou a equipe científica no Rio e ela veio comigo. Eu saí do Rio mais ou menos às 3 horas. O Besnar foi para lá, né? Foi para o Rio? Não, está aí o desmanchar agora. Vão desmanchar ele? Bom, pessoal, uma polêmica. Não, mas teve uma época que ele acabou indo, foi para o Rio. Depois... Fez uma viagem no Rio, uma viagem depois, eu desembarquei e uma viagem depois foi ao Rio, pegou fogo lá. Tanto que, mudando de assunto, a intenção da prefeitura de Ilhabela era pegar o Besnar, afundar lá na Ilhabela, né? Para virar pesqueiro, né? Para fazer mergulho. Isso. Aí o prefeito de lá me chamou para uma reunião, eu fui lá na reunião, foi o engenheiro Alonso, ele, na prática, tinha reunido, porque foi um prático conosco também, o Fábio Fonte. Lá esse navio para ir para lá, para afundar, mas para ir para lá vai precisar fazer reparo. Porque ele não estava em condições. Queimou. O prefeito falou, mas a gente vai. E o Alonso disse, para o senhor afundar o navio, tem algumas providências que tem que ser tomadas. Tem que tirar toda a tinta dele, limpar os tanques de combustível, tem uma série de coisas, fiação. Aí o prefeito desistiu. Não quis investir. Não, aí passou para uma ONG. Um dia a ONG me chamou, dá para o senhor ir lá, eu queria saber, para recuperar o Besnar, o que o senhor... acho uma boa para fazer. Então a nossa intenção é fazer um museu e ele andar de norte a sul do Brasil, esse museu. Eu digo, ideia legal para a Chu.
Aí, se eu não iria, eu digo, já passou a minha idade já de Já navegar, foi, né? já tem que ir agora, eu dou o apoio que quiser. Eu digo, mas você tem consciência do que precisa? Disse, olha, cada vez que o navio ia à Antártica, ele trocava 20 metros quadrados de chapa de fundo, né? Mas a gente arruma aí. Pois é. Mas a chapa do navio, de todo navio, é aço naval. É mais caro. Não, a gente vai trocar com aço comum mesmo. Pô, Não, aí deteriora rapidinho, né? ele disse, quando você está meio por fora, eu digo, você tá... vamos fazer, vamos montar aí, e o senhor vai comandar? Eu digo, não, obrigado, eu não quero comandar. Eu dou o apoio que você quiser. Se quiser, né, quando estiver lá em Belém, eu vou para lá. Se estiver lá no sul, eu vou. Mas não é legal, não tenho mais interesse em navegar. A minha cota já foi, né? navegação já foi dada. O que você precisava te auxiliar, né? Aí desistiu também, não sei o que foi que ele fez, desistiu. E agora está esse processo de desmanche do navio, de manchar o navio. Sei que essa Antártica, para mim, é uma região assim quase que pura, né? Só de você Tem muita coisa ainda a explorar lá? Eu acho que tem, viu? Tem. Tem, porque nós exploramos bem pouco. Por exemplo, a Antártica ela é rica em ouro, ferro, cobre, petróleo. Né? Meteorito, né? Que o pessoal diz que às vezes cai meteorito para lá. Bastante. Você chegou a ver alguma coisa? Não, Chegou a ver? Ele propriamente não, mas você vê caindo. Vê ele caindo. Vê, isso é muito comum você ver. Mas eu fiquei sabendo assim que tem outros países que já até acharam meteorito naquela região. Porque veja, a Antártica ela tem 13,7 milhões de quilômetros quadrados, né? Uma área muito grande. É, muito grande. Tem região que tem 5 metros de espessura, o gelo, né? E tem muita curiosidade. Lá tem uma coisa que não foi. Tem uma ilha chamada Ilha Baixa. Você vê a ilha, mas o radar não detecta. Não detecta? Não. E você está vendo a ilha daqui, para olho nu. Se for só pelo radar, bum, bate nela. O nosso radar ele era para 120 milhas náuticas, né? Dá o quê? Mais de 200 quilômetros de alcance. Né? Mas estava perto, estava a 20 milhas, radar não detectado. Por quê? Então, e ela tem muita riqueza. Por exemplo, tem ouro, cobre, ferro, berílio, grande quantidade. Tem 35 vezes mais petróleo que a reserva do Brasil. Sério? Tudo isso? Então, agora, por isso que os países todos estão lá, né? Também. É possível. Não, são 16 nações só, membro consultivo do tratado, né? Sim, mas já é bastante gente. Né? Sim. Estão interessada nessas coisas Já teve também. uma vez que a Argentina e Chile limitaram Antártica chilena, Antártica argentina, mas quando veio o Tratado da Antártica, acabou isso aí. Acabou isso aí, não tem limite, você pode ir para qualquer lugar. Pode ir para qualquer lugar. Prova que é um órgão da ONU que controla quem vai lá e o porquê você vai lá. Isso existe lá. Se o senhor tivesse que resumir assim, numa frase, né, toda essa sua experiência, né, na Antártica, eu aprendi. Na Antártica, qual frase que o senhor colocaria? Eu acho que aquilo é um lugar abençoado por Deus, né? Que tudo ali é bom. Tudo ali é bom. Com as limitações do que? Baixa temperatura, mas você adapta a baixa temperatura, você vive lá. E o problema é que não tem terra, né? Tem gelo, né? Embaixo do gelo pode ser que tenha terra. Tem, existe, né? Tem lugar, alguns lugares na nossa base, quando chega o verão, fica descoberto. Aí fica descoberto, aparece até a terra lá. A vegetação, aparece bastante. Vegetação de lá é o líquen e o musgo. É isso só que tem de vegetação. De vegetação. Tem os vulcões também, né? Alguns que estão semi-ativos. Tem 3 vulcões. E tem OVNI também, né? Bastante. Que é o que me interessa. Então eu vou para a Antártica um dia. A minha esposa falou ali que não vai. Por quê? Não tem. Acho que ela não aguenta o frio, entendeu? Não, mas o frio... Mas eu vou. Todo mundo se preocupa com o frio da Antártica e na Antártica o problema não é o frio. Você põe roupa. A nossa roupa de verão são 12 quilos de roupa. Você põe um bocado de roupa de lã e, por último, um macacão
e uma bota que eu não sei quantos quilos lá pesa, mas que é pesada também. Pronto. E fica uns 10 dias sem tomar banho, entendeu? Banho não, banho dá para tomar porque ele tá falando que tem a cabine mas lá, climatizada. Banho não faz mal também, mas se não tomar banho não se faz não tomar também não soa, né? Como é que vai soar naquele frio? Né? Então, soa. Comandante, eu queria agradecer aí o bate-papo, né? Os seus conhecimentos. Obrigado. E eu quero te passar aqui, olha, 3 revistas OVNI Pesquisa. Tá. Pô, e uma delas aqui tem uma foto antiga aqui, ó, de 85. Quer ver? Dá uma olhada aqui. 85 tá você, o Guedes, o senhor, o Guedes e eu no meio aí. Caramba, eu era mais feio, entendeu? Agora eu tô mais bonito, né? Já tava gordo aqui. Mas o cabelinho já tá mais branquinho. Tinha um iceberg no pôr do sol. Olha que lindo, hein? É. Um iceberg no pôr do sol. No pôr do sol aqui. Aqui o navio, Besnar. É. Várias fotos aqui que a gente está olhando aqui e te dá muito saudosismo dessas viagens? Eu voltaria lá. Voltaria. E as amizades também que você fez, foi um negócio bem bacana, né? Porque você viu... Fora o cara da Machadinha, né? O da Machadinha você quer bem longe, né? Vai querer matar o Guedes, né? Então, mais uma vez, comandante, queria agradecer aí por esse bate-papo incrível. Eu aprendi um pouco mais da Antártica, né? Aprendi. Não, mas não está errado na Antártica. E foi um prazer te rever novamente, né? Eu vou deixar, pessoal, nas descrições desse vídeo, um contato do comandante Valdir, porque ele faz palestras ainda. Posso. Então, se alguém se interessar, alguma escola, universidade, grupos, né? Então, aí entra em contato com ele, que aí ele vai ver a agenda dele direitinho e vai estar falando aí, se você quer aprender um pouquinho mais a respeito dessas viagens que foram feitas lá na Antártida e da experiência de vida dele também, que é um negócio impressionante. São 50 anos de navio. Né, de navio.